Aí você vai ver a década de 90, já com o surgimento de Álvaro Fernandes, desses novos autores, tudinho, Álvaro Fernandes com A Última Estação, que foi selecionado para representar o Brasil em Portugal, num projeto Cumplicidades, que trazia espetáculos de Portugal para o Brasil e levava espetáculos do Brasil para Portugal. A grande revelação teatral dos últimos anos em Campina Grande, que é Saulo Queiroz, também fez com Machos, que lotou o teatro, foi um fenômeno de bilheteria, um fenômeno cultural incrível em Campina Grande, né? Eu acho que Saulo é a grande promessa de Campina Grande, é o grande novo autor e diretor de Campina Grande é Saulo Queiroz. Eu comecei minha trajetória em 87 fazendo oficinas de teatro, de direção e de interpretação no DART. Inclusive um dos professores foi Hermano José, do grupo Teatro Vivo. Logo em seguida participei em 88 de uma montagem intitulada Morte e Vida Severina, dirigida por Wilson Moore, em comemoração aos 25 anos do Teatro Municipal. Foi minha estreia no palco, como ator. Minha carreira começa nos anos 90, mais ou menos 92, em que existiam 3 grandes espaços teatrais na cidade. É importante demarcar isso, né? Nós tínhamos o PAI, Produções Artísticas Independentes, que é um teatro mais, digamos, profissionalizado, mais para o mercado. Nós tínhamos, do outro lado, o Saulo, que começava as suas produções também nessa mesma década. E, de um outro lado, um teatro mais universitário, que foi uma montagem de Álvaro, através, na verdade, Paulo Vieira, que era o diretor, né? E, do outro lado, tinha esse teatro de rua que era feito aqui pelo Grupo Quentemboga, no qual eu participava e iniciei meu trabalho com o teatro. Em 89 participei de um festival colegial com um espetáculo de minha autoria. Em 90 montei meu primeiro espetáculo comercial, vamos dizer assim, aberto ao público mesmo, Discurso Absurdos em Ordem Alfabética, dirigido e escrito por mim, eu também atuava. Todo ator de rua tem aquela vontade de querer fazer o palco, né? E aí eu me arvorei nesse sentido e fui fazer um texto chamado O Risco da Noite. E em 90 montei uma companhia de teatro intitulada Caras e Bocas, Companhia de Entretenimento, e começamos a montar espetáculos que, de certa forma, modificaram a história do teatro campinense e paraibano no que diz respeito à formação de plateia. Participei como cantor em alguns trabalhos, que veio Saulo Queiroz na minha vida, e Luci Pereira, o Caras e Bocas, que fez sucesso, né? Começou com a gente, eu, Luci e ele. Ficou meio que um trio. Na sequência, nós fundamos um grupo que foi bastante importante, já em 94, chamado Trupe Trote, né, que era uma pesquisa circense. Primeiro veio Machos, um mega sucesso, que lotava o Teatro Municipal Severino Cabral e outros teatros por onde nós passamos. Aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte, até em Pernambuco. Machos me deu muita coisa, eu agradeço muito a esse espetáculo, porque eu acho que foi por causa de Machos que eu saí daqui de Campina Grande. Uma moça falou, eu acho que eu conheço você não era da peça Machos? Aí eu digo, meu Deus, já fazia tempo que eu tinha escutado isso, quando as pessoas me reconheciam na rua. E depois eu fiz um grande desafio, que foi fazer um texto de Lourdes Ramalho, né, Charivari. Depois veio, dentro da trilogia, Fêmeas. Depois eu fiz também As Malditas, que foi uma tragicomédia com Fátima Ribeiro e Valquíria Gonçalves. Então, depois desse, teve um espetáculo infantil, que foi A Revolta dos Vilões. E por aí foi. Uma década bem produtiva, a década de 90. Em 1992, o ator Pereira Beckman, com a participação de novos atores que surgiam na cidade, criou o grupo teatral Independente. Dirigi esse grupo durante algum tempo. Esse grupo montou 3 espetáculos no período de 92 até 96. Eu já trabalhei no teatro com várias pessoas, né? Conhecidas do público de Campina Grande, Lúcia Cabral e Luci Pereira. Também nesse período, nomes como Aloísio Guimarães, Flávio Guilherme e o iluminador Jorge Ribeiro iniciam suas atividades no teatro. Minha estreia foi em Saga de um Visionário. Eu fiz um protagonista e texto e direção de Álvaro Fernandes, montado pelo grupo teatral Renascer. Comecei a fazer teatro colegial nas Damas. A gente fundou um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Machado de Assis. A gente adaptava as obras
que querem vestibular para apresentar no auditório do colégio. Comecei na escola, a convite de um amigo meu, Moisés Alves, e ele me chamou para trabalhar com um grupo de teatro, e daí comecei. Aí vim participar do primeiro festival colegial. Saí do grupo Teatral Renascer e escrevi um texto que era Água, Areia e as Maçãs. Esse texto, para mim, e essa apresentação, essa peça, para mim foi um grande início da minha carreira enquanto diretor. Eu comecei então a me envolver com o meio teatral e entrei na ACT, Associação Campinense de Teatro, e estreiei, na verdade, em 92, com o grupo de teatro infantil Alhos com Bugalhos aos Trancos e Barrancos, era o nome do grupo, direção de Tonho Nunes. Daí Álvaro Fernandes me chamou para trabalhar com o grupo dele, e com um mês que eu estava no teatro, já fui para o Rio de Janeiro participar do Festival Nacional. Depois desse espetáculo, logo em seguida, no mesmo ano, eu montei a feira, eu fiz a direção dramática, na verdade, junto com Mirna Agra Maracajá, que era um espetáculo de dança-teatro. Depois disso, eu participei de outros grupos de teatro independente, de Pereira, professor José Pereira, né? Que ele tinha um grupo de teatro independente, depois o grupo de teatro Mambembe de Lucinha Cabral, e acabei caindo no Pascoal Carlos Magno, Dom Luiz Ramalho. Já trabalhei com várias pessoas, né? De Moncho Rodrigues, Saulo Queiroz, Álvaro Fernandes. Logo em seguida, no mesmo ano, eu montei um experimento de teatro da crueldade, junto com Josimar Alves, que foi um espetáculo chamado Hades, uma história de fé e revolta. Criou-se até um mito de que eu tinha uma coisa meio pro lado do mal. Aí, essa coisa de dizer que eu tinha uma coisa meio pro lado do mal, eu disse, rapaz, isso dá um mote ótimo para eu montar um espetáculo. E aí foi o próximo espetáculo, que foi Inferno. Montei também algumas adaptações de textos bíblicos, mas sob uma ótica contemporânea. Isso muito ligado à arte e à educação. Em 1997, surge o primeiro grupo de teatro de rua da cidade. Fomos provavelmente o primeiro grupo de teatro de rua da Paraíba, que estudou especificamente a rua, que foi criado para pensar a rua. O grupo Quem Tem Boca para Gritar, no qual eu iniciei a minha trajetória também, vai participar de vários festivais. Os principais espetáculos é o Trupe Zup, que é o primeiro, a Festa do Rei, que é nosso espetáculo que foi, de certa forma, mais premiado nesses anos todos, a Ave dos Mamulengos, que foi o último espetáculo que a gente montou em Campina Grande. Abandonamos o teatro por um período e fomos fazer espetáculo de circo. E aí nós montamos um espetáculo chamado Quatro na Lona, que esse espetáculo é que vai para João Pessoa junto com a gente. Estou falando dele porque ele é o nosso marco, é o nosso final aqui, nosso começo de atividade de João Pessoa.